Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta quarta-feira, pós-feriado da Proclamação da República. Participam com você, analisando as notícias, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente vai começar lamentando duas mortes, a da ex-jogadora de vôlei, que estavam na equipe de transição do Lula, né, Isabel Salgado, aos 62 anos, com uma síndrome rara. A Isabel, que foi por muito tempo uma musa do país, como grande jogadora de vôlei, como uma mulher muito bonita e politizada, participante, se posicionava. E a morte também aos 93 anos da dona Nilza Perillo Teixeira, viúva do ex-presidente do Santos, Milton Teixeira, o fundador da Universidade de Santa Cecília e pai do Marcelo Teixeira. Ela é a mãe do Marcelo Teixeira, que também foi presidente do Santos e também é um dos comandantes da Universidade de Santa Cecília, Benjamin. Boa tarde a todos, quem nos assiste à noite, boa noite. É sempre triste começar lamentando as mortes, e de duas mulheres que são diferentes, gerações e comportamentos diferentes, mas que as suas maneiras marcaram posições. A Isabel, ex-jogadora do vôlei, ela abriu fronteiras. Ela é a primeira brasileira a jogar profissionalmente no exterior. Ela que abriu todo o caminho para as outras. Uma mulher que, além de dar suas sacadas, seus cortes maravilhosos, era uma mulher bela, mas era uma mulher atuante, politizada, não tinha medo de emitir as suas opiniões. Já a dona Nilza, eu não a conheci pessoalmente, mas a gente, e o Paulo talvez lembre disso, que a gente conhece a árvore pelo fruto que dá. E ela deu frutos. Ela cria filhos, netos, bisnetos. Ela, junto com o marido, constrói um império na cidade de Santos, na educação. E uma pessoa que trabalha com educação tem que ser sempre aplaudida. Dona Nilza formou os filhos e formou uma escola. E é interessante, Paulo, eu sempre chamo a atenção, eu brinco que do Santos, eu sou viúva de vários jogadores, mas sou viúvo também do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Mas todos os filhos dela, nas suas áreas de atuação, escreveram livros. Que bonito uma pessoa que ensinou os filhos a valorizar a cultura. Oi, Renata, boa tarde. Boa tarde, eu também não conhecia a dona Nilza, mas conheço muito a família, né? E a gente realmente vê que são pessoas que, uma questão principiológica, né? De costumes, falando pessoas que não só são inteligentes, mas são pessoas de comportamento gentil, distinto, né? A doutora Silvia, ela é dá até gosto, né? Um poço de gentileza conversar com a doutora Silvia, e a gente deixa aqui os nossos sentimentos para toda a família, porque realmente é uma família que a gente tem muito orgulho de conhecer e de alguma certa forma, ainda que eu não sem muita intimidade, mas poder estar próximo de pessoas que sempre que a gente tem a oportunidade, a gente cresce em algum aspecto. Duas perdas, Nilza Perillo Teixeira, em Santos, e a Isabel Salgado, do vôlei. Tem uma notícia que é até difícil de comentar. Um navio abandonado se soltou das amarras da ancoragem no Rio de Janeiro, no final de semana, aliás, no feriado, né? E desgovernado, ele colidiu com a ponte Rio-Niterói. É uma coisa tão, como diz a garotada, surreal, né? Que é difícil de comentar, Renata. A fiscalização da Marinha Mercante, dos navios cargueiros, é uma atribuição legal da Marinha do Brasil. E boa parte da Marinha do Brasil está assim, meio sem sentido. É uma tradição de quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, concentrada no Rio de Janeiro. É de um descuido assim, inimaginável isso, um navio ter ameaçado a estabilidade de uma ponte que tem um tráfego diário
de 150 mil veículos, não é? Exatamente. Era um navio que estava abandonado e seus cuidados, ao que parece, abandonado também. É um acidente, lógico, a gente imagina que isso muito provavelmente deve ter acontecido pelo desgaste natural dos meios físicos que estavam mantendo o navio, embora abandonado, parado, né, onde ele estava, mas a gente não tem nem muito o que falar numa notícia dessa, porque é de se esperar que se apure o que aconteceu, mas muito provavelmente não tem consequências muito além do que esse transtorno que a população vai sofrer agora. Eu me lembro, Paulo e Renata, de um personagem do Chico Anísio, que era o Saraiva, que reclamava de tudo. Então eu vou fazer a reclamação. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro e tive por acaso no Cais da Marinha. Lá tem um pequeno museu e eu fico pensando no nosso cais aqui também, um poço da Marinha quase que abandonado. Mas se você anda na região de Niterói e vê a Bahia, existem uma dezena, talvez mais, de navios abandonados que estão se preparando para oferecer riscos à população. Este navio, ele é fruto de uma demanda judicial. Há um tempo atrás, a empresa que tomava conta dizia que a corrente que prende a âncora estava apresentando sinais que estava torta. Ou seja, era um desastre anunciado. Eu não vou entrar no mérito apenas da batida da ponte, mas a poluição na Baía de Guanabara que esses navios estão produzindo com liberação de metais que aos poucos vão contaminando. Mas a gente também vive uma outra desgraça anunciada, que é o porta-aviões São Paulo. Vocês sabem que até recentemente a China, grande potência mundial, não tinha um porta-aviões. O Brasil tinha. Ele comprou uma sucata, que chamava de porta-aviões, ficou acho que 5 ou 6 anos funcionando, deu tanto trabalho que eles resolveram vender como sucata. E venderam para uma firma turca para desmanchar o navio, acho que por volta de 100 milhões. Quando o navio foi levado para o porto de destino, foi impedido que ele entrasse no país, porque ele tem amianto e outros metais que contaminam. O navio voltou e ele está há um determinado tempo, alguns meses, entre Pernambuco e Rio de Janeiro, porque ele não pode ancorar em nenhum porto brasileiro. O porta-aviões da Marinha Brasileira, que foi vendido recentemente, não pode ancorar. E hoje ele vive sendo rebocado até que acabe o combustível do reboque e ele vai ficar à deriva. Vergonha para a Marinha do Brasil. Em Santos houve um episódio, em 1973, um navio grego, Ais Georges, pegou fogo no porto de Santos. Ele foi afastado um pouquinho por segurança da vizinhança do cais e ficou ali por quase 40 anos. Acho que em 2013 que se removeu totalmente o casco desse navio, que ameaçava o canal de navegação do Porto de Santos, porque numa tempestade também ele foi levado para mais perto do canal, depois ele foi desmontado e em 2013, 40 anos depois, ele foi retirado. É caso de descuido grave, esse do porta-aviões também. E aí assim, só aproveitando que a Renata é muito mais jovem que nós dois... A Renata não tinha nascido Ela não ainda. havia nascido. Há o caso do famoso navio de recreio, chamava-se Recreio, inclusive, que era um navio cassino, ancorado ali perto da região de Pouca Farinha, que numa tempestade ficou à deriva, colidiu na ponta da praia e está até hoje enterrado lá. E a prefeitura, passa ano, sai ano, não consegue tirar os resíduos. É bem pertinho do Canal 5, né? Sim, bem na ponta da praia. Com a maré baixa da praia. Você consegue ver o final do navio que está lá. E que até hoje não aconteceu nenhum acidente, ele está na tela, mas devia ter ficado assim, ficava até como um ponto turístico da cidade. Era um cassino ambulante. Paulo, você jogou lá, Paulo? São casos diferentes, esse aí da ponta da praia e o que eu falei que tem o casco enterrado no Canal 5. São dois diferentes. Esse não lembro tão bem, acho que eu não estava morando no Brasil nessa época. Duas marcas impressionantes que foram atingidas no final de semana, no feriado, não no fim de semana. O impostômetro, que mede, que quantifica o quanto foi pago de impostos no Brasil no ano, chegou a 2,5 trilhões nesse feriado. E a humanidade
chegou a 8 bilhões a população do planeta Terra, sendo que as Nações Unidas personificaram num bebê nascido na República Dominicana, porque é impossível de saber, nascem muitos ao mesmo tempo, mas nesse bebê a marca de 8 bilhões, seria o 8º bilionésimo habitante da Terra, né? A gente vê, estudando o crescimento da população, cada vez mais a população vai atingindo uma longevidade, que isso tem o aspecto positivo, é lógico, e estima-se, né, as pessoas que estudam o crescimento populacional, demográfico, estima-se que no meio desse século a gente vai atingir uma marca ainda bem maior, né, de longevidade. É previsto em 15 anos, né, mais ou menos 2040, 2038, chegar a 9 bilhões e depois 10 bilhões só no final do século, em 2080. Eu espero ver isso. Né? E dentro dessa estimativa, hoje nós temos aí uma longevidade calculada em torno de 72 anos, chegar a 77 anos no meio desse século. E isso tudo devido a tudo que a gente tem de ciência e também do avanço tecnológico, tudo que permite que as pessoas... E também diminuindo, né, a população infantil. O número de crianças vai ser bastante reduzido. Estima-se que a população idosa vai ser o dobro da população infantil, porque as mulheres, ao longo de todo o século, elas tinham antigamente uma expectativa de vida maior do que a dos homens, porque os homens tinham toda uma exposição, com isso atingiu-se uma aparente igualdade, mas as mulheres vão deixando com os avanços, elas acabam deixando de ter filhos, né? Estimava-se no meio do século que se tinha 5 filhos. Hoje as mulheres, quando tem 1, no máximo 2, elas já não têm mais esse aspecto de fazer a população crescer tão rapidamente. Então, toda essa mudança no comportamento feminino traz consequências relevantes para toda a sociedade ao longo dos anos. Os métodos de contracepção, eles evoluíram muito nesses últimos 60 anos, né? E a participação da mulher no mercado de trabalho também avançou muito nesses últimos 60 anos. Então, a média de filhos por mulher atual é muito menor do que era 60 anos atrás. 2,1, não Chegou a 6, né? O Benjamin conhece esses dados, ginecologista, obstetra, conhece esses dados melhor que a gente, né, Renata? Os ouvintes que nos acompanham sabem que eu tenho um temor enorme de falar de números do lado de Paulo Schiff, porque Paulo Schiff é um computador humano. Mas eu vou me atrever, Paulo. É assim, quando a gente fala do 8º bilionésimo do habitante, e é engraçado que os povos de origem espanhola não falam 8 bilhões, eles falam 8 mil milhões. É um jeito diferente de ver o mundo. Para a gente entender o que significa isso, nós estamos com a história registrada na humanidade há mais ou menos 5 mil, 6 mil anos. 3 mil anos antes de Cristo e 2 mil anos agora. Desde que a gente começou a registrar a história, nós demoramos até o ano de 1925, quase 4.900 anos, para chegar a 2 bilhões. De 1925, agora nós aumentamos 4 vezes. Então nós tivemos um descontrole populacional humano muito rápido. Em aproximadamente 100 anos, nós quadruplicamos essa população. Se a gente olhar esses números um pouco mais a fundo, nós vamos ver que metade da população do mundo ou é chinesa, ou é indiana, ou é nigeriana, ou das Filipinas, ou Estados Unidos da América do Norte, ou brasileira. Estes são responsáveis por quase metade da população mundial. Também, se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais delicado, o que a doutora Renata falou é verdade. Há um decréscimo dessa velocidade de aumento de população nos países mais desenvolvidos. Entenda-se Europa e Norte América. Nos países subdesenvolvidos, ainda existe um aumento muito acima da média suportável.
No global, a gente calcula que a velocidade de aumento da população começou a diminuir pela primeira vez na história, não por guerras, não por epidemias, mas por controle. E a gente tem uma tendência a achar que a população deve, no final deste século, chegar em torno entre 9 e 10 bilhões, o que é muita gente. Mas é muita gente com poucos recursos. Quando a Organização Mundial de Saúde indica o 8º bilionésimo num país do Caribe, na República Dominicana, ela erra. Este brasileiro, este cidadão do mundo, ou é negro ou é asiático. É lá onde a população está aumentando. E a gente, enquanto brasileiro, tem que olhar com bons olhos a nossa política de controle de natalidade, uma política coerente. A China fez algo à força, era proibir o teu segundo filho, tanto que ela perde espaço. A Índia já ultrapassa a China em número de habitantes. Nós, no Brasil, temos hoje o direito reprodutivo muito forte às mulheres. Mas nós, homens, ainda não assumimos a nossa fatia de responsabilidade. Os homens têm hoje o acesso pela camisinha e pela vasectomia. Nos próximos anos chega a famosa pílula masculina. Será que vai pegar? Verdade. Os homens não têm à disposição tantos métodos contraceptivos quanto as mulheres, mas é uma questão de cuidado também, né? De programar o nascimento dos filhos, coisa que as famílias fazem muito mais atualmente, em muito mais porcentagem, ainda insuficiente, do que no passado. 8 bilhões, no livro Sapiens, o autor israelense Harari, ele faz uma conta interessante. De 1500 até agora, a população da humanidade aumentou 16 vezes, né? 500 milhões em 500 anos para 8 bilhões. A produção aumentou 250 vezes, então aumentou muito mais do que hoje. Há muito mais produção para cada ser humano do que havia 500 anos atrás. Mas o consumo de energia também aumentou centenas de vezes. Eu não lembro exatamente quanto foi, não consegui pesquisar aqui. Esse é o problema para ser equacionado nas próximas décadas, né? A produção de energia e produção de energia principalmente limpa. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, a Renata Reis, advogada, procuradora do município de Santos, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, comentam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. A gente falou de navio aqui no primeiro bloco e hoje de manhã novamente foi interrompida a travessia de balsas entre Santos e Guarujá para passagem. Nas últimas 3 semanas é a terceira vez que isso acontece, de um navio de Singapura, o APL Yangshan, de 347 metros de comprimento por 85 de largura, um gigante do mar aí, entrou hoje de manhã no Porto de Santos, Renata. É uma bela imagem, né? É muito bonito. Está virando já atração turística, parar para ver o navio. 347 por 45 metros de largura. É uma atração turística linda, porque é muito bonito. Porque quando você vê isso ali na ponta da praia, a sensação, quem está ali naqueles restaurantes, ou mesmo quem tem uma vista da ponta da praia, a sensação é que o navio está dentro da sua casa, né? A proximidade com que passa. E é difícil de imaginar que algo tão grande, tão relevante, esteja tão perto da orla, né? Tão perto do calçadão da praia. É uma visão muito bonita. Causa alguns transtornos, o pessoal não gosta muito, para quem sai da sua rotina, é igual o comboio em dia de chuva na Anchieta, na Imigrantes, que a gente sabe que precisa, mas que dá uma raiva pegar o comboio, dá a impressão que o comboio só existe quando não está
com neblina. Eu tive durante muito tempo essa rotina de subir e descer para São Paulo, durante 3 anos que eu trabalhava no ABC, e a gente tem essa sensação, embora não tenha comboio todos os dias, que o comboio sempre está ali, porque você faz aquele percurso todos os dias, e é a mesma sensação que o pessoal que precisa fazer a travessia Santos-Guarujá tem, porque você sai da sua rotina, por mais que você se programe, atrapalha um pouco a rotina das pessoas, mas tem também, como a gente comentou aqui, o lado glamuroso e bonito de tudo isso. Para a gente ter uma referência, o comprimento dele, Benjamin, é maior do que o de 3 campos de futebol, assim. São 343 metros, né? São mais de 3 quadras do calçadão. Eu estou hoje de mau humor mesmo, eu acho que eu estou ranzinza. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história que eu vi. Eu fui secretário de saúde do Guarujá. E naquela época, Dom Domênico, o grande padre do Guarujá, tinha morrido. E ele era uma figura incrível, um padre bonito, dirigia um carro conversível. E ele construiu um império na igreja, construiu igrejas e construiu o único hospital que existia no Guarujá, o Santo Amaro. Conta a lenda que isso há quase 50 e poucos anos atrás, ele começou as obras porque ele viu uma mãe desesperada dando à luz na balsa, porque não tinha hospital no Guarujá, a balsa demorou e ela teria dado à luz na balsa. Há mais de 50 anos atrás, nós esperamos, sentados, a construção da maquete do Serra, que inaugurou a maquete da ponte. E já foi túnel. A gente precisa de uma solução. Assim, o espetáculo é lindo, eu também adoro ver os navios passando. Esse daqui é um absurdo, mas imagina a pessoa que mora em Santos ou Guarujá e que tem horário e que vai parar 1 hora. Uma eventualidade acontece. É a 3ª vez nos últimos tempos e não vai parar agora. Eu, como leigo, e aí eu peço ajuda das pessoas mais inteligentes, é necessário que seja neste horário. Não existe uma logística que poderia preparar a chegada desse navio fora do horário de pico, depois das 7 horas da noite. É difícil manobrar à noite, o porto é 24 horas. Por que no meio da manhã, quando as pessoas estão indo e vindo e ficam cerceadas do seu direito de locomoção? A opção da estrada nem sempre é factível. Então o espetáculo é bonito, significa pujança do Porto de Santos, significa que muita gente que comprou na Shopee, em outros sites chineses, vão receber seus produtos, mas que causam transtorno, causam. Tem 2 notícias da política que são meio contrapostas, mas fazem parte do mesmo contexto. Ontem, dia da proclamação da República, 15 de novembro, houve um recrudescimento, uma intensificação das manifestações contra o resultado das eleições. Em várias capitais brasileiras, principalmente Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também em cidades que não são capitais, bolsonaristas com a bandeira, com as cores verde e amarela, pedem intervenção militar contra o resultado das eleições que eles não aceitam. Enquanto isso, hoje, o ex-presidente Lula, vencedor dessas eleições, discursa no Egito, na Conferência do Clima das Nações Unidas. Renata. O grande fator que para mim está por trás de tudo isso e causa um motivo de interesse, pelo menos da minha parte, é que a gente está vendo dentro de todo esse fenômeno que, primeiramente, bastante contraditório, porque você tem um presidente e um governo que se coloca contra o resultado das urnas, sendo que ele foi presidente com essas mesmas urnas, e temos toda uma população insatisfeita, buscando democracia, pleiteando intervenção militar, o que é totalmente oposto, totalmente contraditório. E dentro disso tudo, sem perceber, os bolsonaristas, porque na verdade nem são, boa parte nem bolsonaristas são, mas fazem parte ali de uma indústria que está sendo movimentada, né, para levantar essas manifestações pró-Bolsonaro, para
sacudir e movimentar o país como um manifesto da população, só que a gente sabe que isso tem todo ali um financiamento empresarial e até do agronegócio atrás dessas manifestações. Então a gente tem por trás disso o incrível fenômeno do presidente que vai governar 4 anos e 2 meses, pelo menos, se for reeleito depois 8 anos e 2 meses, porque diante disso tudo, o que é mais impressionante é o posicionamento do presidente, que se coloca como se o Brasil não tivesse nesse momento um governo. A gente tem um presidente eleito, representando e discursando o país na COP27, representando o Brasil e sendo aclamado até mundialmente, já colocou no discurso dele, que foi o primeiro pela manhã, vai ter um outro às 17 horas, um pouco mais, com os governadores ali da região da Amazônia Legal, e já manifestou, inclusive, a vontade de que a COP30 venha para o Brasil em 2025, com, se não me engano, o Pará, e que seria o estado que estariam aptos a receber a COP25, e ele vai conseguir fazer isso, porque gostem ou não gostem do governo do petista, gostem ou não gostem do PT ou do aquilo que o Lula representa, mas ninguém tem como negar a capacidade de liderança que o presidente Lula tem. E está aí, pelo menos neste momento, eu vejo que nos 2 primeiros meses de mandato dele, me parece que está realmente conseguindo colocar o Brasil no protagonismo e no posicionamento que o Brasil merece estar. Eu acho que o Paulo Schiff, nosso brilhante âncora, acertou na colocação na ordem dos comentaristas. Esta notícia era uma notícia do mundo das leis, do mundo do direito, do mundo dos juízes, do mundo da policial. Agora não é mais. Agora é da saúde pública. Tem louco nessa história. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar no WhatsApp de vocês os vídeos insanos que as pessoas estão se manifestando, o direito à manifestação é livre, mas a mediocridade, a loucura não é. As pessoas estão passando de todos os limites. Eu vi uma faixa pedindo intervenção no Ministério da Defesa porque o relatório não foi compatível com o que eles queriam. Eles queriam intervenção militar dentro do Ministério Militar. É insano, gente. A gente comentava em off, é um rapaz pregando que vão invadir o banheiro da sua casa e você vai ter que compartilhar o banheiro com uma pessoa estranha. Chega, saúde pública. E é muito engraçado que a Renata, ela pega no ponto que eu queria falar. O Lula, presidente, ex-presidente, futuro presidente, ele se agiganta. E é engraçado a imagem que apareceu ele com o emissário americano. Ele é pequenininho fisicamente, mas ele cresce de uma maneira pela ausência do atual presidente. A gente brinca no meio do funcionalismo público, tem uns momentos que você tem que pegar as férias acumuladas e sair em cena. Olha, fala que você tem licença-prêmio, presidente. Fala que você não tirou férias, e muitas que você tirou, diga-se de passagem. Porque acabou. O Lula, ele infelizmente está ocupando um papel que ele não deveria estar. Ele ainda não é o presidente em exercício. E é engraçado que estão cobrando dele posturas, medidas, falas, com quem ele foi viajar, no jato de quem. Por enquanto, ele é uma pessoa normal, ele pode fazer o que quiser, mas não é uma pessoa normal. Ele é grande e se torna gigante pela ausência do atual presidente. Se me permite só fazer mais uma parte mais interessante também nas reivindicações dessas manifestações, que a gente vê muito isso em rede social, a gente se depara com esse tipo de manifestação o tempo inteiro. Qualquer coisa que aconteça de ruim, o assalto no shopping Brisa Mar, que aconteceu, né, agora no feriado, e que é uma das preocupações do momento, a segurança pública em São Vicente. Os comentários dessas notícias faz o L, chama o Lula. O Lula não é o presidente. Que está acontecendo neste momento, a violência que a gente está sofrendo, o aumento da população, da extrema
pobreza, o aumento da população de rua, nada disso é culpa ainda do novo presidente, mas sim do que a gente está vivendo. Pode até ser uma consequência de governos anteriores, de políticas públicas mal sucedidas, sim, todos os anteriores têm as parcelas de culpa pelo que está acontecendo agora. Também não foi em 4 anos que foram criados todos os problemas do Brasil. Porém, a gente não está sendo governado ainda pelo presidente Lula. Nos Estados Unidos, tem uma tradição de apelidar o presidente que ele ainda é o presidente, como o Bolsonaro, mas o sucessor dele já está escolhido, tendo sido ele derrotado ou não na reeleição. É difícil o presidente ser derrotado na reeleição, tanto lá como aqui, mas acontece. Mas mesmo que ele já foi reeleito e o sucessor já está escolhido. Os moradores dos Estados Unidos, a imprensa, chamam de pato manco, né? Esse presidente que ainda está no poder, mas o sucessor já está escolhido. É a situação do Bolsonaro, de pato manco, lá nos Estados Unidos. Mas eu não sei ainda qual vai ser a reação do Bolsonaro quando ele reaparecer em público, qual vai ser o posicionamento dele em relação à posse do Lula, ou se ele vai estimular movimentos de não aceitação do resultado da eleição, que ele volte a isso, difícil de saber. Mas essa ausência realmente é complicada. Essa ausência que a Renata e o Benjamin se referem é realmente complicada. A gente não sabe realmente o que está se passando com o presidente Jair Bolsonaro, que aparentemente sofreu muito com a derrota. Em relação ao questionamento do resultado das eleições, é curioso que em 26 anos de urnas eletrônicas, nunca houve nenhuma denúncia de fraude, alguém que tenha participado de uma fraude, como acontece tanto, né? E vem a público dizer, não, eu fraudei mesmo, eu mudei o código-fonte, eu alterei o resultado de uma eleição. São 26 anos sem nenhuma denúncia desse tipo, a gente vê tudo vazar em todas as atividades do Brasil. E não vazou uma fraude na urna eletrônica? Nesses 26 anos, quantos candidatos foram derrotados nas urnas eletrônicas e aceitaram como legítimo o resultado das eleições? Qual é a prova que teve de fraude nas urnas eletrônicas? Por que não aceitar o resultado, né? E começar a trabalhar para daqui a 4 anos se estruturar numa nova eleição? Eu respeito o direito de manifestação, eu tenho amigos que participam dessas manifestações, amigos que eu respeito, por quem eu tenho carinho, mas, sinceramente, eu não entendo. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. Benjamin Rodrigues Lopes, médico, a Renata Reis, advogada, procuradora do município de Santos, comentam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, e uma série de notícias muito preocupantes. A Renata até se referiu a ela já no bloco anterior, é a da insegurança, da violência em São Vicente. Não foi só esse assalto no shopping a uma joalheria, sendo que uma funcionária foi baleada. Houve, nesse final de semana e no feriado, arrastões em série em São Vicente. Alguns na praia e talvez o mais grave deles no atacadão do Cachapuã. 8 homens armados, pelo menos 8 homens armados, participaram junto com a multidão do arrastão, com vários outros bandidos, de um saque no supermercado, Renata. Na verdade, o que a gente tem a segurança pública é algo muito difícil de coibir esse tipo de movimentação, porque a polícia, por mais que ela seja bem equipada, bem aparatada, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente sabe que isso é difícil. Então, a gente vê os assaltos que acontecem nas ruas, isso é tudo fruto de uma realidade que está acontecendo no país,
né? O empobrecimento da população, principalmente depois da pandemia, nós temos mais gente empobrecida, mais gente morando na rua e precisamos, como sempre, imaginar que é assim que o brasileiro sempre pensa, como que se coíbe esse tipo de violência urbana que a gente tem. Coíbe unicamente com segurança pública, que não é simplesmente o remédio. É o remédio imediato, não tem como você fazer um policiamento ostensivo na cidade inteira, mas você tem como preparar a cidade para ela transmitir sensação de segurança. Quando uma cidade ela é preparada para transmitir sensação de segurança, ela também transmite a sensação de dificuldade para aquele que pratica crimes. Então, por exemplo, aqui em Santos, nós tivemos um aparelhamento do sistema de monitoramento urbano e de controle, né, operacional da segurança pública, guarda municipal e tudo isso em parceria com a Polícia Militar e o governo do estado, que hoje nós temos uma cidade monitorada. Nós quase praticamente toda monitorada, nós já alcançamos o número, salvo engano, de 700 e poucas câmeras na cidade e com o objetivo de chegar até o final do mandato do Rogério Santos a 1.000 câmeras. E nós pegamos Santos com um número muito menor. E hoje você tem uma sensação, quando você tem uma cidade monitorada e com um centro de controle operacional que tem a capacidade de monitorar e chegar rapidamente ao lugar da ocorrência, porque não tem como a polícia estar em todas as esquinas da cidade. Isso é humanamente impossível. Agora, até com a Operação Verão, na Orla da Praia, dá uma sensação de segurança maior. Nós temos um número, né, um efetivo da polícia muito maior na cidade, você se sente mais tranquila para isso, porque a população nessa época do ano aqui vai aumentar demais, sempre aumenta, e aqueles que vêm assaltar os turistas desavisados não podem ter essa sensação de que é facilmente executável esse tipo de crime. Então eu entendo que o problema que está ocorrendo em São Vicente, lógico, tem o problema que é um problema do país, do aumento da pobreza da população pobre do país, mas também a necessidade de que a cidade transmita uma maior segurança para a população e tenha meios efetivos de coibir esses crimes rapidamente para criar dificuldades para aqueles que os praticam. Renata, eu fiz uma consulta aqui. Santos tem 1.731 câmeras. Roubei 1.000. Isso em março. Isso. E a meta é chegar a 3.000 em eu 2024. Falei 700, se não me engano, quando eu vi é 715, mas não é 715, é 1.715, perdão. Falei o número errado. Então, 1.700, é bastante câmera. Nós tivemos aqui, Benjamin, na segunda-feira, a presença da secretária de Planejamento de São Vicente, a Thalita Correia Santos. E falamos sobre essa questão da violência em São Vicente, porque tinha acontecido esse assalto a que a Renata se referiu, foi no domingo, né, no shopping Brisamar. E a gente tem elogiado também aqui a elucidação de alguns casos de violência em São Vicente, justamente que recentemente foi instalado a central de controle operacional em São Vicente, que é a de Santos, a de Praia Grande, são mais antigas, e os totens, mas pelo jeito é insuficiente, né? Eu não sei se você conhece um rapaz que chama Marcelo Rick. Ele faz todo um monitoramento de tudo que acontece na cidade de São Vicente, recebe os vídeos e muitas vezes é ele que manda esses vídeos até para o G1 e é impressionante o que acontece na cidade de São Vicente. Todos os dias ele coloca vídeos das pessoas nas ruas. Eu acordei hoje de manhã e ele já estava colocando na rua 13 de maio, se não me engano, eu acho que foi na rua 13 de maio em São Vicente, às 9h15 da noite, ontem à noite. Também uma pessoa, passam 2 meninos, apontam a arma, pegam o que tem que pegar e vai embora. Então São Vicente está realmente dessa forma. Os totens estão vindo para ajudar justamente fazer essa função, mas ainda é pouco, porque é para o problema que São Vicente está vivendo. E a Renata tem razão, Benjamin, quando ela fala que o policiamento ostensivo, a segurança pública, é a solução que a gente pensa imediatamente, mas não é a solução definitiva, porque eu nunca tinha visto na minha vida
tantas viaturas da Polícia Militar fazendo policiamento ostensivo nas cidades da Baixada Santista, Guarujá, Praia Grande, Santo São Vicente, como eu vejo atualmente. É muito difícil você fazer um roteiro de carro, de automóvel ou de ônibus que você não encontre 4, 5, 6 viaturas da Polícia Militar, e ainda assim a gente vive essa situação de insegurança, Benjamin. Eu vou começar brincando com a Renata, que assim, você sentiu na pele o meu grande medo de discutir números aqui com o Paulo Schiff. Ele sabe todos. Eu fiz uma consulta aqui, como a Renata citou o número de câmeras, eu fiz uma consulta, e era de março a notícia, que dizia que eram 1.731 e o objetivo de chegar a 3.000, né, no final do ano. Nós, como pessoas humanas, somos do mundo dos conceitos. O Paulo é um exato. O ouvido dele de engenheiro faz, os números estão precisos. Tem muitas pessoas que se irritam um pouco com isso. Os números não mentem. Mas assim, nós estamos discutindo numa cidade que é atípica. Acho que nós três que estamos aqui na bancada e muitos dos nossos ouvintes que moram em Santos sabem a diferença de Santos para São Vicente. São Vicente é uma cidade que foi empobrecida, eu comparo São Vicente ao Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o Rio também sofreu esse empobrecimento e a mistura, a imiscuidade da extrema pobreza com uma classe média abastada. Santos é um pouco mais separado, nós temos um limite geográfico. São Vicente não. Este atacadão é um grande comerciante de legumes, de comida, na porta de uma série de favelas, onde as pessoas estão passando fome. Nós vivemos um momento histórico que nós temos o desemprego de um lado, a miséria com a fome do outro, e a droga destruindo o tecido social. E São Vicente é uma cidade em que a pele, os órgãos foram quebrados, foram cortados. Foi em São Vicente que os bombeiros chamados, alguns anos atrás, para apagar um incêndio no México 70, foram assaltados. E acho que a gente consegue lembrar disso. Não é um problema apenas do prefeito. Segurança pública é de competência do governo estadual. Mas o prefeito tem que berrar com todas as forças e exigir que o mínimo de segurança seja ofertado. Hoje é perigoso trafegar nessa cidade. Hoje é perigoso morar em São Vicente. Hoje é perigoso trabalhar em São Vicente. Renata, tem uma notícia que é interessante para você comentar, porque é bem da parte legal. O Ministério Público Federal, ele pediu o afastamento do cargo do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Devia investigar o nome dele também, Silvinei, né? Por omissão nos bloqueios de estradas e por ação não devida, não permitida, no dia da eleição no segundo turno, quando foram promovidas blitz, principalmente no Nordeste. Na verdade, a gente não tem como... Tem motivo para pedir o afastamento do cargo? Eu entendo que tenha, mas daí é uma questão principiológica, eu entendo que tenha porque é omissão do cumprimento do seu dever legal. Você, como servidor público que você deve servir ao público e não servir a uma parcela do público com a qual você concorda ou deixa de concordar. Então, o chefe da Polícia Federal está ali para comandar, da Polícia Federal não, da Polícia Rodoviária no caso, para comandar a Polícia Rodoviária em prol do benefício da população. E quando se fala população, é a população toda e não em benefício de uma parcela dela. Então, a partir do momento que há suspeitas, precisa de provas, lógico, caso venha isso ser demandado judicialmente, a suspeita de desvio de conduta, eu acho que essa conduta merece ser investigada. E se as suspeitas vêm acompanhadas de indícios, pelo menos de provas suficientes dessas condutas, ele pode ser afastado até que se conclua a investigação. A Renata esgotou o assunto, né? Eu só preciso lembrar que momentos antes da eleição, esse superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ele colocou vídeos apoiando o atual presidente, que ele é uma indicação do filho do presidente. E é a mesma Polícia Rodoviária Federal que prende um homem desequilibrado no fundo de uma viatura e o sufoca com gás, por ele não andar de capacete
e que fecha os olhos quando vê, sabe aquele presidente que não está trabalhando, fazendo motociata sem capacete? Olha, tem uma notícia que hoje no programa de rádio da Jovem Pan, que eu apresento, provocou muita polêmica, eu acho inexplicável. Você pode discordar do posicionamento político ou dos costumes, da maneira de se comportar, o comportamento do Neymar, mas é impossível negar que o Neymar joga muita bola, que é um grande jogador, um dos maiores da história. A cantora Anitta e compositora foi indicada para o Grammy, um prêmio internacional, como revelação do ano. Ela tem concorrentes fortes, como a banda italiana Maneskin, por exemplo. Agora, ela é a terceira música brasileira, a terceira vez que um músico brasileiro é indicado para esse prêmio. Em 64 foi o Tom Jobim com Astrud Gilberto perdendo para os Beatles, né, em 65. Em 74, o pianista, compositor, arranjador Eumir Deodato, autor de uma música célebre, né, um arranjo para o alço, Assim Falou Zaratustra, a Anitta foi indicada. A Anitta foi indicada musicalmente, mas a condenação dessa indicação, da gente veicular essa notícia, por parte principalmente de bolsonaristas, é quase de 100%, Renata. A gente vê mais um quadro demonstrando que os princípios e os conceitos da nossa população neste momento estão totalmente desviados e sempre se voltando, a política está permeando o sentimento do brasileiro de uma forma que não se pode mais falar de assunto nenhum, porque você acaba ingressando na política e as pessoas elas estão avaliando as outras pessoas e o exercício profissional, artístico, cultural ou até a religião com base na política. É um momento de um movimento de ódio, né? Uma política de ódio entranhada no brasileiro que está difícil de você simplesmente sair disso. Você não consegue sair disso. Você pega a Anitta, no caso, a quem goste e quem não goste do tipo de música que ela faz, a quem goste e quem não goste da conduta da Anitta, para uns choca, para outros é motivo de orgulho, mas ela como artista, artisticamente falando, ela, na minha opinião, ela é um motivo de orgulho brasileiro, sim. Ela chegou aonde o brasileiro, qualquer artista brasileiro, gostaria de chegar. Ela é um nome que, agrade ou não o estilo dela, é um nome que vai ficar marcado na música internacional. E o brasileiro precisa aprender a ter orgulho de brasileiro, mas parece que o brasileiro gosta de se auto-sabotar. E aquilo que é porque não presta, é porque eu não gosto, e agora por conta da questão política que não tem interferência nenhuma na conduta da cantora como artisticamente falando. É um prêmio internacional, ela é indicada por um júri hiperqualificado, né? É bastante estranho que aconteça isso. A gente tem uma tradição, Benjamin, de que personalidades brasileiras, nenhuma delas ganhou até hoje um prêmio Nobel, porque o primeiro requisito do prêmio Nobel é ser reconhecido no próprio país. E nós brasileiros, nós atacamos as grandes personalidades brasileiras. Então, Vital Brasil, por exemplo, da sua área, hiper merecia um prêmio Nobel pela revolução que promoveu na imunologia, né, o criador do Butantan, pela técnica que ele introduziu de produção de vacinas. Talvez o Paulo Freire, pelo método de alfabetização de adultos, que é hoje adotado na Alemanha para alfabetizar em alemão refugiados, né? Mas nós brasileiros não temos o costume de reconhecer o mérito dos nossos concidadãos. Até o Pelé foi atacado por causa da questão da filha, né? Que são coisas que não têm a ver com a carreira, né? Não é um demérito. A Anitta, o mérito dela é incontestável. A pronúncia dela em inglês hoje, dando entrevistas, brincando em espanhol, ela se aplicou muito para evoluir, não é, Benjamin? Ela é mulher e é brasileira. Então ela carrega nos seus cromossomas todo um peso da nossa hipocrisia
em que nós homens pudemos falar e fazer coisas, e ela, por ser mulher, não pode. Eu fico muito isento quanto a isso, porque eu não gosto da música da Anitta, mas admiro e muito o sucesso que ela conseguiu. Ela entra num segmento que eu não gostaria que fosse o mais valorizado, mas está lá. Ela compete de igual para igual com a Madonna. A Madonna, nesse último final de semana, ela postou fotos de fazendo topless e lambendo a água de quarto de um cachorrinho. Madonna, gênio. Imagina se a Anitta faz isso. Então, assim, o nosso complexo de patinho feio, que vem do futebol, quando a gente achava que sempre perdia, passou pelo maracanaço, tinha melhorado, mas é evidente, os nossos são piores. Jorge Amado, Paulo Freire, Paulo Coelho, diversos outros setores que poderiam ser homenageados, aqui no Brasil não são. A Anitta concorre ao Grêmio, vai ter dificuldade para ganhar, mas é a terceira na história. Nós vamos terminar o programa com imagens, se a produção tiver, do Orquidário de Santos. O Orquidário completa 77 anos, com bastante atrações para a garotada, e é realmente um parque, é um marco na história de Santos, é um parque maravilhoso e que merece ser homenageado nos 77 anos, que merece uma visita. A gente agradece ao Benjamin Rodrigues Lopes, a Renata Reis, a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica que tinha imagem do Orquidário. Perfeito, tudo que a gente falou, eles postaram imagens hoje. E agradece principalmente a você, telespectadora, a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15:45, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E se você está assistindo na hora do almoço, uma ótima segunda metade de quarta-feira para você. Se você está assistindo na reapresentação, boa noite e até amanhã.